aqui mais uma vez na nossa aula de filosofia relacionada à nossa unidade 3, aliás, a última unidade para a primeira avaliação. E nós estaremos aqui abordando um pouco algumas características filosóficas do cristianismo, da Idade Média. Nós tivemos a oportunidade nas aulas anteriores de fazer uma revisão a respeito da filosofia grega, da origem da filosofia e da filosofia grega. Trouxemos alguns expoentes filosóficos marcantes do momento e hoje nós abordaremos algumas características dessa filosofia da Idade Média. Para que nós possamos entender um pouquinho mais, e aí eu acho que auxilia muito vocês na avaliação, é nós entendermos o processo histórico, né? Qual a característica da medievalidade em relação à história? Né? Feudalismo, produção agrária, uso da terra, contratos feudos vassálicos, contratos entre servo e senhor, domínio da Igreja Católica, e a filosofia, obviamente, ela vai desenvolver dentro desse contexto. Então, não mais uma filosofia aberta, eu diria, mas uma filosofia dentro dos mosteiros, dentro das igrejas, e não apenas desenvolvida por toda a comunidade eclesiástica, mas por um grupo específico, geralmente monges copistas, estudiosos, com um número muito reduzido do clero participando ativamente desses grupos. Então nós dividimos esse período no cristianismo, na patrística e na escolástica. Então, no cristianismo nós sabemos que é um pensamento do Novo Testamento, exatamente para tentar solucionar o problema do mal. A patrística, que é uma corrente filosófica desse período, está relacionada ao pensamento cristão e a construção de uma teologia baseada nos dogmas católicos. A escolástica, também ligada ao pensamento cristão, né? E está voltado também para uma filosofia cristã e verdadeira. E a gente vai ver que nesse período se destaca muito a questão da fé e razão. Então, geralmente, destaca alguns filósofos: Santo Agostinho, Santo Anselmo, Santo Ambrósio, São Tomás de Aquino. Nós selecionamos dois no nosso material, que é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que são aqueles que mais se destacam. Então, na Idade Média, iniciou-se com a desorganização da vida política e social do Ocidente, que agora transformou no mosaico de reinos bárbaros. É aquela ideia de invasão dos bárbaros aos reinos europeus e acaba por ser transformado em vários feudos. Cada feudo desse, cada grupo, cada espaço, cada terra era autossuficiente. Praticamente produzia-se tudo para a sobrevivência. E alguns contratos eram efetuados. Por exemplo, se o servo queria usar o moinho, ele poderia pagar por isso com produção. A própria produção agrícola, ela era dividida. Por exemplo, tantos dias por semana o servo trabalhava para o senhor e tantos dias por semana ele trabalhava para ele, para o sustento da própria família. E é claro que no meio dessa sociedade feudal, a permanência e o domínio da Igreja Católica se faziam de forma muito intensa. Né? Então, culturalmente falando, o que é que se destaca? Né? As ações e as celebrações da Igreja Católica. Tudo que fosse contrário a esse princípio seria considerado heresia. Né? Obviamente que existiam punições para aqueles que desobedecessem. Então nós vamos falar que a igreja, ela domina não só religiosamente falando, mas economicamente toda a Europa. Ela estende o seu território de modo que ela consegue dominar aqueles antigos reinos que existiam na Europa e acaba por se constituir em vários feudos. Portugal, por exemplo, era uma comunidade medieval que cerca de 70%, em algumas regiões portuguesas 80%, essas terras pertenciam à igreja.
principalmente no que diz respeito ao norte português, que é uma região onde a ocupação da igreja, ou dominação da igreja, se fez sempre muito presente. Uma das coisas que eram divulgadas durante esse período era a tentativa de conciliação entre fé e saber, ou fé e razão. Então nós vamos dizer que no plano cultural, a igreja exerceu amplo domínio, traçando um quadro intelectual em que a fé cristã era o pressuposto fundamental de toda a sabedoria humana. Qualquer tipo de conhecimento fora dos preceitos ou dos conceitos de fé e razão, ou de fé e saber, era considerado heresia. Se era considerado um herege, provavelmente poderia ser queimado à fogueira. Aliás, existem vários filmes que podem retratar. Indico alguns. Joana d'Arc, O Nome da Rosa e vários outros. Inclusive no material postado no ambiente tem algumas sugestões. Um dos campos, uma das correntes filosóficas que surgem nesse momento está a patrística. Nós vamos dizer que a patrística foi uma das principais correntes da filosofia do momento, e que se baseou na ideia de Aristóteles. Então eles buscam em Aristóteles a ideia de conciliar fé e razão, e inclusive o uso de argumentos racionais. Então, esse projeto de conciliação entre o cristianismo e o pensamento pagão teve como principal expoente Padre Agostinho ou Santo Agostinho. Compreender para crer, crer para compreender. É uma fala aí do Santo Agostinho. Ou seja, a fé, ela deve movimentar o mundo. Aquele que crê é salvo. Aquele que não crê não é salvo. E observem, a crença como uma forma de busca pelo conhecimento. Inclusive uma forma de domínio em relação aos demais. Outra corrente que nós vamos ter nesse momento é a escolástica. Então, na escolástica, a gente vai ter a ideia ligada à educação do período medieval. Então, a educação romana apresenta como modelo. Então, começaram a ser ensinadas as seguintes matérias: gramática, retórica, dialética, o trivium e a geometria, aritmética, astronomia e música, o quadrivium. Todas elas estavam, no entanto, submetidas à teologia. A busca da harmonização entre fé cristã e a razão manteve-se, no entanto, como problema básico de especulação filosófica. Observe vocês que a educação medieval ela era toda baseada nos ensinamentos para os padres. O padre teria, ou os homens que tivessem acesso à vida religiosa, deveriam ter esse tipo de ensinamento. As outras pessoas, elas estavam isentas. Então, nós apresentamos uma educação tremendamente discriminatória, porque apenas um grupo tinha esse tipo de educação. Mas observem uma coisa, era uma educação tradicional, sim, excludente, sim, mas uma educação de muita qualidade. É isso. Encerramos aqui mais uma unidade, o capítulo 3. Eu desejo a todos vocês bons estudos e nos encontramos no próximo encontro. Um grande abraço a todos.